Olá! Olá! Começamos mais um vídeo no canal. Ela quis me imitar. Que isso mesmo. Mais um devocional que nós estamos aqui pra gente poder pregar a palavra de Deus. Mas hora de ser chata. A gente tá me beliscando aqui por debaixo da mesa, tá? Que nós estamos tirando agora pra poder falar da palavra. Ai meu, tem gente me ligando. Pra gente poder falar um pouco de Deus, pra vocês também poderem ouvir e também viverem isso. Né? Vamos ler aqui Jeremias. Qual que é o Jeremias? Jeremias 1? 4 a 10. A chamada de Jeremias. Vamos falar A sobre palavra do chamada. Senhor veio a mim, dizendo: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então, antes de você ser formado, a gente tem que ver isso pra nós hoje. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Deus já sabia quem era você, já sabia como você ia viver, já sabia o que você ia seguir, já sabia o que ele queria sabe o seu pra tua final, vida. né? Vamos lá ser específico. Ele já sabe como é que você vai morrer e quando você vai morrer. Tudo. Pronto. Imagina se você soubesse isso. E ele já decidiu o que você pode fazer, o que você vai fazer. Ele já decidiu o que você tem que fazer aqui na Terra. Então você tem que seguir a vontade de Deus. Pois a gente fica pensando assim, quanto tempo será que eu vou viver, né? A gente viveu uma longa data. Aí se você pega e vira, quantos verões eu vou viver? Aí tá lá, 50 verões. Então você já viveu quantos? Se a pessoa viveu 40, falta 10 só, né? É verdade. Então é por aí. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. A gente já começou a murmurar, né? Tipo, não sei falar, é o medo que É um entrou medo também que entra. E pelo fato da gente ser jovem. Eu até entendo Jeremias nessa parte, dele falar, eu sou ainda muito jovem. Eu também tinha muito receio, porque há um pouco tempo atrás, eu e o Antônio fomos numa loja e a gente precisava de alguns equipamentos. E pro que a gente precisava, eu tava até com receio de chegar na loja e falar. Por quê? Porque só pelo fato de a gente ser jovem, as pessoas já não nos olham de uma forma diferente. Tipo, é jovem irresponsável, é jovem, não sabe nem o que tá falando, não sabe nem o que quer. É muito isso. Eu acho que Jeremias entrou mais por aí também. Tipo, ele não sabia falar, ele falou, eu não sei falar. Aí já entra o medo, igual você disse, né? O medo de falar, o medo de se expor, o medo que as pessoas vão dizer, que a gente tem muito isso. O que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar de mim? A insegurança. E o ainda ser muito jovem, que muitas pessoas às vezes não nos dá muito valor só pelo fato da gente ser jovem. Pronto. O Senhor, porém, me disse, o 7, não diga que você é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo que eu ordenar a você. Não tenha medo deles. Então Jesus já te deu uma segurança, né? Dizendo que ele vai te mostrar e vai enviar pra você tudo que você tem que falar. Então assim, já entra confiança nele. Você é jovem, ok, mas tem que confiar nele. E depois o 8 diz, não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Então Jesus vai enviar a palavra e vai te proteger. Então, diz o Senhor, né? Assim diz o Senhor. Então você tem que ir, falar, pregar, não importa como você faz. Porque cada um tem a sua maneira de falar, cada um tem a sua maneira de dizer, mas tudo a gente tem que falar com amor. Saber falar, saber como discernir as coisas, saber como... Tem inteligência mesmo, pedir inteligência a Deus, sabedoria pra você falar como tem que ser. Porque o chamado de Jeremias, a gente tá dando tipo, meio que um exemplo pra gente trazer pra hoje. Exato. E pronto, e Jesus falou no 9. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Por isso que quando a gente tem que falar do amor de Deus, a gente tem que falar com Deus. Deus, fale comigo, mas fale através de mim, para que quando eu falar, eu realmente fale o que o Senhor quer que eu diga. Coloca no meu coração as palavras exatas que eu tenho que dizer, porque a gente tem que falar o que Deus quer dizer e não o que você está pensando, você imagina. Não, você tem que falar o que Deus quer dizer, Deus quer falar. Então, a gente tem que pedir o Espírito Santo, sensibilidade, para a gente saber o que ele tem para dizer e deixar ele fluir, né? Fluir através de você. E não é à toa que a gente tem que fluir palavras doces, palavras de bênção na vida das pessoas. Mas é claro que também a gente tem que falar o que é para ser dito.
E não pelo fato da pessoa estar errando, estar pecando, estar fazendo alguma coisa de errado, você fala, não vou falar, né? Não vou falar, porque eu vou magoar ela. Não, porque a partir do momento que a pessoa está fazendo uma coisa de errado, você como pessoa sabe que ela está fazendo de errado, você não fala, você está compactuando com aquilo. Por mais que você pense assim, não sou eu que estou fazendo, mas você sabe e não disse. Às vezes a pessoa nem sabe que aquilo é errado. Eu vou dar exemplo de uma pessoa, não vou dizer quem, óbvio. E eu falei pra ela que era errado. Eu não lembro o que era que eu falei com ela que era errado, mas tinha alguma coisa que eu falei com ela que era errado, que não é certo. E ela vira pra mim e falou assim, é errado? Aí eu, ela, sério? Sério? E ela disse, eu acho que foi sobre se embriagar, acho que foi isso. Se embriagar de ficar bêbado, né? Se embriagar é ficar bêbado, né? Uma coisa é você, sei lá, beber um pouco, sei lá, gente, é diferente, vai de cada um também, isso vai de cada um. A Bíblia fala sobre o vinho, mas muitas pessoas hoje levam tanto pra religiosidade, que acha que se beber um pouquinho de vinho, um pouquinho de cerveja, já é todo errado. É porque fala assim, pra você não ser como os tolos, que se embriagam, né? Porque você vai fazer tolice. Exato. Então, por isso que tá dizendo pra não se embriagar. Exato, porque você perde a noção do que você tá fazendo. Você perde a noção. E nesse dia ela veio, não sei porquê, mas ela tocou alguma coisa em questão da igreja e eu falei, sim, é errado. E ela ficou assim, então quando eu tô bêbada, eu tô fazendo errado? Tá. E ela ficou em choque. E eu achei engraçado. Não o fato dela se embriagar, né? Mas eu achei engraçado como ainda tem muita gente que não conhece da palavra. Ela não tinha noção na mente dela, não tinha noção que aquilo era errado. Claro que ela não conhece a palavra, né, gente? Mas ela não tinha noção que aquilo é pecado, que aquilo é errado. E ela falou, nossa, eu tô toda errada. E começou a rir. E eu falei, tá. Mas pra vocês verem, como tem muita gente que ainda não conhece a palavra, nunca nem ouviu falar e precisa ouvir. Só pra vocês terem noção como a gente precisa falar. Porque são coisinhas simples, né? Que a gente acha que não tá errado, mas realmente tá errado. Que tá errado, né? Mas então, próximo é o 9. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Então Deus deu autoridade para ele poder fazer tudo isso. É cultivar a terra, mexer, arrancar as raízes, plantar e crescer coisas novas, né? E é Jeremias até o 10 que eu falei, né? Sim, até o 10. Pra não ficar tão... Porque depois já entra em outras coisas. Já outras coisas já. Então, assim, o que vai até aí? É a autoridade que Deus nos dá. Deus nos dá a autoridade pra gente pregar a palavra. E isso que ele quis dizer no final aqui, destruir e arrancar, é você ter... Como é que eu posso dizer? É o poder, né, das palavras. Como você pode edificar ali. Você tem que ter uma clareza no que você vai dizer e a fé ali dentro também, né? Que você... Como é que a gente diz assim? É porque deu branco. Como você fala, profetiza na vida das pessoas, não é? Eu não lembro, cara. Deu branco. Editor, entra aí. Editor, entra aí, corta essa cena aí. Ai. Mas é isso, gente. Eu acho que essa palavra quer dizer muito sobre... a gente queria passar mais pra vocês, que é pra vocês não terem vergonha de pregar o evangelho, sabe? Vocês não terem vergonha de pregar a palavra de Deus. Não importa se você é jovem, se você é velho, se você é um menino ou uma menina ainda. Não importa. Deus usa quem Ele quer para pregar a palavra. Quem Ele quer, da sua forma, do seu jeito, Ele vai te capacitar. Ele nos capacita. E é claro que, de acordo com o tempo, quanto mais você faz, você ganha a praticidade, né? A experiência, o aprendizado. Você acaba ficando mais fácil para você falar, acaba ficando mais fácil você estar em público, acaba ficando mais fácil para você falar do amor de Deus para qualquer pessoa. Porque o você fazer sempre faz isso. E a gente tem que aproveitar cada oportunidade, porque é uma coisa que um irmão lá na igreja pregou, o Paulo, eu achei muito legal, que ele disse assim que uma vez ele estava no mercado e ele começou a conversar com um cara da açougue, né? Aqui em Portugal fala talho.
E ele começou a Talho, conversar. não é atalho. É talho, né? Mas deu isso pra que é atalho. Tá. É talho, tá. Talho. E aí, ele tava conversando com ele e tava conversando. Nunca viu o cara, mas começou a conversar, ficou um tempão ali, né? Sabe como é que é brasileiro, né? Nós somos brasileiros, a gente tem essa coisa de chegar, conversar, ficar conversando um tempão. Como se conhecesse há muito tempo. E ele falou que depois que terminou de falar, ele foi embora. E ele pensou, puxa, eu poderia ter falado do amor de Deus pra ele. E eu não falei. E eu parei pra pensar, eu nem tinha pensado nisso, porque a gente tem que aproveitar todas as oportunidades. Claro que no outro dia, ele voltou lá, especificamente pra falar de Deus pra ele. Eu achei isso, assim, surreal. Imagina o nervosismo dele depois pra voltar, aquele frio na barriga que dá na gente. Ele foi comprar uma carne depois, né, de novo. Olha, agora eu vou ter que... Essa carne aqui... É diferente. É. Mas eu achei muito impressionante. Ele deu esses detalhes, não foi pra se vangloriar, não. Foi pra nos mostrar e pra falar pra gente que a gente tem que pregar onde a gente estiver. A gente tem que aproveitar todas as oportunidades pra falar de Deus. Todas as oportunidades. E a gente não aproveita. Às vezes parece uma coisa, mas eu vou falar, mas se a pessoa me tratar mal. A pessoa tratar mal, tratou, gente. Eu acho que é uma coisa que, tipo, às vezes a pessoa nem vai te tratar mal. Não acho que ela vai falar, tá, eu não acredito. Tudo bem. Você lançou sua semente, você lançou a palavra, mas você não deixou passar. Entendeu? Porque às vezes uma palavra que você deposita ali pode mudar a vida de alguém. Pode transformar. Igual a pastora Sandra Alves, pra quem não conhece, depois pesquisem aí. Achei muito legal que ela foi no canal da Karina Bach. Eu achei muito interessante que ela falou que a conversão dela, quando ela se converteu, foi porque uma criança vivia falando pra ela: Sandrão, se você soubesse como Jesus te ama. A criança só falava isso. Era uma criança. Uma coisa tão simples, né? Uma criança. E ela falou que as pessoas tinham medo de chegar até ela. As próprias pessoas da igreja não chegavam até ela pra falar do amor de Deus. Porque ela agia como uma maluca, assim, sabe? Mas pela vida que ela levava, né, gente? Claro. E às vezes a gente é assim. A gente não age como uma criança. Se a gente vê uma pessoa diferente na rua, que a gente fica com receio, fica com medo, a pessoa tá suja, a pessoa tá gritando, a gente nunca vai pensar em chegar até a pessoa e pregar o amor de Deus. E aquela criança é tão pura. Por isso que a palavra fala, sejam como as crianças. Só você chegar na pessoa e dizer, Jesus te ama. Às Pode vezes aquela pessoa tá passando mal. Mas não é. Hoje tá com uma depressão, hoje tá qualquer outra coisa da vida dela. Ela vai começar a chorar. Só por isso. Ou ela nem lembra, assim, ela já foi pra igreja, né? E agora tá fora, não tá congregando mais. Você fala isso, a pessoa volta. Porque só você falar, Jesus te ama. Só isso. É simples. Não pode falar isso e vira as costas e vai embora. Deixa Deus agir lá. Mas coisa tão simples. A gente não precisa ter medo. Como diz aqui, não precisa ter medo que Deus vai colocar as palavras na nossa boca. E Ele vai nos guiar pra onde Ele nos usa. Ele vai... Olha, até agora eu não lembrei o que era pra falar. O quê? Esqueci, cara, do versículo. Do arruinar e destruir, né? A gente tem que ter um poder nas palavras que a gente diz, né? Então, eu acho que é isso que eu queria chegar. É um poder você edificar a sua casa, falar que pronto, aqui vai ter bênção, essa casa vai ser usada para Deus. Você profetizar, né? Profetizar, é isso que eu queria chegar. É profetizar ali na vida da pessoa, que ela vai ser um profeta, vai ser usada por Deus, entendeu? É isso que eu queria chegar. A palavra, você ter fé e coisa fé e poder, né? A palavra que você está dizendo para as pessoas. Ter coragem e ousadia, que a palavra de Deus fala que você tem que ter espírito de coragem e ousadia. Porque só com o espírito de coragem e ousadia você consegue falar. Porque a gente hoje em dia tem medo das pessoas, né? Impressionante. Você não conhece aquela pessoa, você não fala com ela. Verdade. Infelizmente. Você tem medo de falar. Parece que a bichinha é um bicho, né? Que vai te morder, né? Mas hoje em dia é assim, a gente tem medo. Porque é verdade. A gente fica com receio do que a pessoa vai pensar, ou na verdade eu acho que não é nem tanto o que a pessoa vai pensar, é o que a pessoa vai falar. Mas a reação da pessoa. Mas porque eu também vi um vídeo uma vez que era um ladrão foi roubar duas senhoras que estavam voltando da igreja. Você chegou a ver esse vídeo também, né? Não sei. Que ela colocou a mão na cabeça do ladrão. Ele tava armado tudo. Ele começou a orar. E o rapaz começou a chorar. E olha pra você ver, ele ia roubar a mulher e ele começou a chorar. As duas começaram a orar. E ela tava voltando da igreja. Pra você ver. E era numa câmera da rua mesmo. Achei impressionante. O cara simplesmente, ele ajoelhou. Ele é armado, hein? Ele ajoelhou e começou a chorar. Começou a chorar. Imagina, chorar. Aquele cara ele deve estar no desespero na casa dele, faltando as coisas. Claro, né? Porque ninguém tá no desespero e roubar. Mas muita gente escolhe esse caminho. Mas imagina, tá ali fazendo orações, mas sabe que tá errado. E foi fazer isso.
Imagina aí, Jesus vai lá e fala com ele nesse Dessa momento. forma. Deve ser mal, hein? Não, deve ser muito bom, né? Porque, pronto, Jesus chegou Por assim, isso que eu falo, usou Deus duas usa quem senhoras. Ele quiser. É. Imagina, você indo roubar uma pessoa e a pessoa, ao invés de retrucar, você te xingar e ir pra cima. Claro que, né, gente, não é tão fácil. É fácil falar, né? Quero ver viver realmente isso, né? Não é fácil. Mas eu imagino a fé daquelas mulheres na rua, com medo, no escuro, que tava tudo escuro a rua era meio escura. Deus usou elas. Deus usou elas para elas começaram a orar, profetizar na vida dele. Começaram a orar E Deus mesmo. colocou na boca delas o que era pra falar. Porque fez sentido pro rapaz. E ele começou a chorar. Começou a chorar. A gente não sabe, é aquele negócio, a gente não sabe o que o outro tá passando. A gente não sabe mesmo. Porque às vezes tem gente rindo do seu lado, mas tá passando as piores coisas da vida na casa dela. E você nem imagina. Por isso que a gente tem que estar mais atentos, com o coração mais aberto, pra gente poder cuidar das pessoas, pra gente poder dar um ombro amigo, um abraço, um cuidado. Uma palavra. Às vezes o que falta é uma palavra. Às vezes uma palavra pode mudar tudo na vida da pessoa. Às vezes não pode mudar nada no momento, mas muda depois. Igual essa pastora Sandra que eu falei, ela não se converteu na hora que a criança falou. A criança vivia falando isso, mas a criança só falava isso. Só falava isso, mais nada. Não li nenhum versículo, nada. Só Jesus cantou. Ah, Sandrão, como se você soubesse como Jesus te ama. Simples. Coisa tão simples. Qualquer um pode falar isso pra qualquer pessoa. E ela abraçava ela. E ela falou, ela falou que eu acho que ela se sentia até meio constrangida, né? Porque era a única, e chegava e abraçava ela, não tinha medo dela, não tinha nojo dela. E abraçava ela e falava isso. Gente, é surreal como as crianças agem. A gente tem que agir, às vezes, tem muitas coisas mais como as crianças, sem medo e ser corajosos mesmo e com ousadia e falar. E Jesus pode salvar uma vida. E é isso. Queríamos deixar esse momento com vocês, esse devocional. Tira esse momentinho agora para orar, falar com Deus, sabe? Orar e falar com Deus com as suas palavras, do seu jeito. Não Vai lá e faz um desafio pra você e falar, durante né? um mês, você tem que pegar uma pessoa por dia e dizer, Jesus te ama, Jesus te ama. Imagina, em um mês, 30 dias, você tem uma pessoa qualquer que você vê, olha, e vira pra ela e fala, Jesus te ama. Só isso. Imagina, que deve ser. A gente nunca fez também, não, mas... Vamos começar a fazer Vamos começar a fazer também, né? Isso, a gente fala também, né? Que a gente vê e conversa, a gente fala da palavra de Deus, mas chegar e só dizer isso. Jesus te ama. Não é só, igual, o que a gente passa aqui, não é só vocês que aprendem, a gente aprende junto. E a gente acaba mudando o nosso pensamento junto, né, com vocês, porque pregar a palavra é um desafio para nós, né? Porque você tem que ter um pouquinho de entendimento do que você tá falando, né? Chegar aqui e ler pra pessoa e vocês dois ficar assim, e aí? O que é pra falar? O que ele quis passar pra gente? Tipo, a palavra de Deus aqui na Bíblia, ela quer passar alguma coisa pra gente, né? Independente da situação que você tá ou não, ela quer te responder ou quer te falar alguma coisa. Então, se você não consegue entender o que tá ali, como você vai explicar pra outra pessoa? Não faz sentido. Então, por aí você vê, Jesus te ama. Simples. E é simples. Para quem tem essa dificuldade de entender e poder dizer a palavra, você tá falando do amor de Deus, não é mesmo? E a palavra Jesus te ama é uma coisa, ela tem tanta pressão, né? Tanta coisa ali, que poder, né? É um poder enorme. Você consegue falar para alguém assim e converter ela para Jesus. Só Jesus te ama, ou volta para Jesus, alguma coisa assim. Voltar para Jesus é um pouco complicado, mas porque às vezes a pessoa nunca nem foi, né? Exato. Mas se você falar Jesus te ama, para quem não conhece Deus vai querer saber quem é Jesus. Vai pesquisar. Aí é a hora de você entrar ali com ela junto, olha, vamos que eu vou te discernir e vou te levar pro caminho. É isso. Imagina se você em um mês fala para uma pessoa. Em um mês você tem 30 pessoas que você falou. Se 30 pessoas, 10 converter, você ganhou 10 pessoas para Jesus. Em um ano. É verdade. 120 pessoas. Conta rápido. 120 pessoas em um ano. Para você é pouco, mas para Deus não é não. 120 pessoas. E sua vida vai fazer assim, ó. Puf. Está agradando Deus. É verdade. 120 pessoas em um ano. É muita coisa. Todos os dias? Você fala Jesus te ama durante 30 dias. Durante 30 dias. Se 30 pessoas você converter 10. É maravilhoso, já pensou? 10 pessoas, imagina. E você não fez nada. Gastou um minuto do seu tempo.
pra falar pra pessoa. A pessoa tá no ônibus, eu sei que às vezes é complicado, mas, por exemplo, você vai no caixa do supermercado. E Deus tá, a pessoa, obrigado, bom dia, olha, Jesus te ama, viu? E vai embora, você nem olha pra trás não, amigo, deixa ele usar tá no ônibus, o trocador, vai lá, aqui em Portugal não tem, mas pode ser o motorista, ele diz, olha, Jesus te ama. E entra, pagou lá e vai embora. Pode ser também no trânsito, não é complicado. Mas a pessoa que passou assim, às vezes no Brasil tem muitas pessoas que passam com moedinha, em Portugal às vezes tem uns ou outros aqui. A gente vai lá, dá uma moedinha pro rapaz, e olha, Jesus te ama. Acabou, você falou e foi embora. Você não precisa nunca mais ver aquela pessoa. E vai se um dia você ver aquela pessoa novamente, olha, você me converteu, por você eu conheci Jesus. Imagina. E você nem vai lembrar. Mas foi quando? Foi onde? Quem você? Foi onde? Entendeu? É simples. Você mudou uma vida. E aquela vida faz outras vidas. Agora imagina 10 pessoas fazendo isso. Então coloca 10 vezes 120. São 1.200 pessoas? Não sei. Depois eu faço as contas. Que dá, isso já é muito na minha cabeça. Vamos lá, 10 pessoas fazendo. E você converteu 10 pessoas no meio. Depois elas vão fazer isso. Vai lá, então 10 pessoas, né? Fazendo isso. Então, se uma pessoa é 120, 1.200, acertei, tá vendo? 1.200 pessoas em um ano, 10 pessoas fazendo isso. Muito legal. É muito legal esses exemplos, essas contas assim, pra vocês terem noção de como que é, né? E cada vez você aumenta, cada pessoa mais que você converte, essas pessoas fazem a mesma coisa, você vai criando uma rede de falar de Deus, vai criando uma rede e vai indo embora. Então, cada vez não tá falando mais de amor de Deus do que outras coisas, sobre acidentes, sobre essas coisas, mas vai falar de amor de Deus do que falar de tragédias, né? Então, essas contas que a gente não faz às vezes, mas faz total diferença para Deus. Deus agrada disso. E é isso, espero que vocês tenham gostado e mais um vídeo no canal maravilhoso pra vocês. Curtem, ativem o sininho aí. Olha, já Jesus te ama, manda pro próximo lá, já é uma ajuda. Compartilha com seus amigos ou qualquer outra pessoa. Deixa comentário aí, comenta onde vocês onde vocês estão assistindo, que horas que vocês estão assistindo, se estão gostando ou não. Vai comentando aí, a gente depois responde também quando puder. Tchau, beijinhos, até a próxima. Até a próxima.